Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Passando aqui rapidinho para deixar alguns versículos da palavra do Senhor para a nossa meditação no dia de hoje. Uma palavra bem simples e bem conhecida, mas a palavra do Senhor, ela se renova toda manhã. Então, ela é poderosa toda manhã, mesmo que você já leu várias vezes esse texto, mas sempre vai ter algo diferente que o Senhor quer nos ensinar na sua palavra. Então, Apocalipse capítulo 2, versículos do 1 ao 7. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que odeias as obras dos nicolaítas, assim quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. O versículo 1 me chamou muita atenção, porque Jesus fala assim para João: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aleluia. Nós sabemos, né, aqui no capítulo 1 de Apocalipse, e o versículo 20, Jesus explica para João quem são as estrelas e quem são os castiçais. E as estrelas são os anjos da igreja, né? O pastor, o líder daquela igreja. E os castiçais são as igrejas que Jesus estava mandando instrução para aquelas 7 igrejas. E o que eu acho interessante é que Jesus fala que ele está com o líder dessas igrejas em suas mãos. Ele fala, né? Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, os 7 líderes, os 7 pastores, os anjos daquelas igrejas estavam na mão de Jesus, estão nas mãos de Jesus, porque essas igrejas, né, representam todas as igrejas, né, em todas as gerações, todas as fases da igreja de Cristo, né? E ele fala, eu estou com o anjo na minha mão dessa igreja, das igrejas, e estou no meio do castiçais, estou andando na igreja, né? Então Jesus não perdeu o controle de nada. Aqui essa igreja aqui, Jesus disse que eles eram muito cuidadosos, né? Para corrigir, para desmascarar os falsos profetas, né? E também que eles tinham muito cuidado com os princípios bíblicos e que eles não queriam mistura, que eles eram contra os nicolaítas, né? Aquelas pessoas que veio, né, do Egito junto com o povo de Israel, né? E fez o povo se corromper lá no deserto. Então, eles eram contra essas pessoas também. E eles tinham todo esse cuidado, mas Jesus fala, mas você está faltando o amor. Você perdeu o primeiro amor, a caridade. Então, nada disso. Paulo fala que não adianta a gente até falar a língua dos anjos, fazer, ter fé que treme, né, os montes. Não adianta sem amor.
Isso que estava acontecendo com a igreja de Éfeso, essa igreja essa dispensação, né? Que é a igreja atual que está passando. E o versículo 5 aqui nos mostra que Jesus não perdeu o controle de nada. Ele fala assim para aquele líder, para o anjo da igreja de Éfeso, né? Para o pastor, para o líder, e fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então nós sabemos que o castiçal é a igreja, né? Então Jesus está falando, se aquele líder não se arrepender, não voltar às primeiras obras, né? O primeiro amor, então, se ficar só fazendo as coisas por interesse, né? Fazendo caridade para se aparecer, né? Muitas igrejas fazem isso, né? Tira foto quando vai ajudar uma família, quando vai entregar cesta básica, e não só para prestar conta, mas para se aparecer, para dizer que está fazendo, né? E, e isso não é caridade, né? Isso é qualquer outra coisa menos caridade. Caridade é quando a gente faz algo que a nossa mão direita faz e a esquerda nem percebe. É algo entre nós e Deus e a pessoa que foi ajudada. Isso é caridade. Então era a situação da igreja de Éfeso era essa, né? Tinha todo aquele cuidado exagerado, né, com algumas coisas, mas estava lhe faltando o amor. E Jesus diz: volta, se arrepende e começa a praticar, né, a caridade, porque vocês estão fazendo tudo certo, mas falta algo. E muitas vezes a gente vê a igreja de hoje, né, acontecendo isso. Muitos estão assim, defendendo, acha que está fazendo algo, assim, defendendo o evangelho, mas está faltando o amor, né? A caridade. Muitas vezes, o que é caridade? É quando a gente faz algo sem interesse, né? Faz algo não para se aparecer. Muitas vezes as pessoas estão defendendo como muitas vezes outras religiões que não creem na morte e na ressurreição de Cristo defendem os mesmos princípios que nós defendemos, contra o aborto, contra, né, a ideologia de gênero, como os islâmicos mesmo, né? São contra tudo isso que nós também somos contra. Mas eles não crêem no amor de Deus que foi demonstrado em Jesus naquela cruz. Então não vale de nada. Então nós temos que voltar ao nosso primeiro amor. Combater, né, o pecado deve ser combatido sim, né? Deve ser denunciado e precisamos sim entender que a porta ela continua estreita, né? O caminho continua estreito, mas não podemos esquecer o principal mandamento que Jesus nos deixou para a sua igreja, que é amar a Deus acima de tudo e de todos e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo possa gerar esse fruto em nós, o fruto do amor. Amém? Que Deus abençoe.